Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está com os instantes, palavra de Nosso Senhor, semana da quaresma, tempo da quaresma, Mateus 7, 7 a 12, tempo de conversão. E não se deixar dominar pelos desejos, né? Eles passam a vida toda dentro da igreja com os desejos, não consegue nunca se libertar. É porque não pede, não reza, não faz esforço, aí pronto. Aí se entrega às internet aí, depois está aí. Naquele tempo, é hoje, é agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece. Ainda bota a culpa nos outros. Disse Jesus aos seus discípulos, falando com os discípulos. Discípulos são aqueles que querem seguir Nosso Senhor, né? Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Então, quem pede, Nosso Senhor está dizendo que vai dar. Se pedir com fé, senão não recebe não. Procurai e achareis, se procurar com fé. É igual a noiva lá do Cântico dos Cânticos. Batei e a porta vos será aberta, para quem pede com fé. E para quem segue a lei de Nosso Senhor. Pois todo aquele que pede, recebe. Ele vai repetindo. Quem procura, encontra. Quem tiver fé. A quem bate, a porta será aberta. Então até aqui está claro. Depois diz, quem de vós dá um filho uma pedra quando ele pede um pão? Em geral não. Se o filho pede pão, você dá pão. Se tiver, né? Se não tiver, vai procurar. Lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Normalmente não. E o versículo 11, mais uma vez, Nosso Senhor é bem duro. Nessas leituras ele é bem duro, né? Se vós que sois maus, está nos chamando de mal. E somos mesmo, porque bom mesmo só Deus é. Viu? Saber dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedir. E a coisa boa por excelência é o Espírito Santo. Em vez de estar pedindo uma coisa e outra, isso, aquilo, não sei o quê, às vezes bem material, peça o Espírito Santo, que aí vai levar você para o céu. Que na terra pode faltar tudo, mas se faltar o Espírito Santo, você não entra no céu não. Mas se tiver tudo aqui e não tiver o Espírito Santo, né? Então é melhor ter nada e ter o Espírito Santo, que ter tudo e não ter. E o versículo 12, que é o mais difícil, que pouca gente vive também, né? Mesmo dentro da igreja. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Normalmente eu escuto, eu nunca faço mal para ninguém, eu nunca matei, eu nunca roubei. Sim, mas Nosso Senhor não está dizendo só isso não. Você que está interpretando errado a lei de Nosso Senhor. Não é só não fazer o mal não, é fazer o bem. Não é só não matar, não roubar, não adulterar, não sei o quê, não é só o não. É fazer os outros o que eu quero que faça a mim. A iniciativa é nossa, não é dos outros não. E não é só não retribuir o mal com o mal não. Isso aí é básico. Os pagãos já fazem isso, ele disse. Mas o que eu quero que os outros me façam, eu faço a eles. Não fico esperando que me façam não. 99,99999% dos católicos não faz. E 99,9999% das doenças psicológicas é essa. Aí haja psicólogo.
para tentar, né? Porque as pessoas ficam pensando, querendo que os outros façam para nós o bem. O Senhor não está mandando isso, não. Está mandando você fazer, não está mandando que os outros façam para você, não. Aí vem depressão, vem tristeza, o outro não olhou para mim, o outro não falou comigo, o outro... É porque, meu filho, porque você não entendeu nada do cristianismo. Você está no pré-mobral do cristianismo. Ainda reclama de Deus. Na confissão a gente escuta, porque fulano não falou comigo, sim, eu com isso, né? E ele tem que falar agora. O pecado dele, quem confessa é ele, não é você. A doença psicológica hoje, de tristeza, depressão, vem daí e não entende. Vive em função do que o outro está pensando, que o outro... Eu lá quero saber o que estão pensando. Pense o que quiser, se pensar mal, você peça perdão, porque o pecado é seu, não é meu. Então eu não tenho que esperar que o outro fale comigo, não. Eu vou lá e falo com ele. Eu não tenho que esperar que o outro me acolha, não. Eu vou lá e acolho ele. É isso que ele está dizendo aqui. Mas 99% não faz. Não faz. Pois está na hora de começar, né? Está na quaresma. Em vez de querer que o outro faça para você, vá lá e faça primeiro. Não faz. Os católicos não fazem, não. A maioria não faz, não. Pois Nosso Senhor está mandando. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, vá lá e faça para eles. Não fique esperando que faça para você, não. Você que faz para os outros. Nisso consiste a lei e os profetas. Pronto. Você fazendo isso, você está seguindo a lei. Se não fizer, não segue. Não segue. Não é católico. Né? Não é católico. Então, aproveitar esses dias, né? Não são mais 40 não, viu? Está passando. É bem menos já. Para procurar viver. E a primeira leitura de Esther, o livro de Esther. É bom ler o livro todinho. Tempo de Esther, Israel estava dominado por um rei estrangeiro. E naquela época, os reis tinham um bocado de mulher. Aí ele pegou um bocado de mulher para ele. E pegou inclusive Esther, que era judia. Só que ele tinha mulher de vários povos. E entre os judeus, a judia pegou a Esther. Gostou dela? Pois bem, esse rei, ele tinha um funcionário, que era o segundo da corte dele. E esse funcionário odiava os judeus. Um dia ele passou em frente o tio da Esther, chamado Mardoqueu, e ele queria que o tio da Esther reverenciasse ele, não sei o quê. E o tio da Esther não reverenciou. Não porque ele era ruim, porque ele disse: reverência eu faço só a Deus. E esse funcionário queria que ele fizesse vênia para ele. E o Mardoqueu disse: só faço para Deus. Ficou com raiva do Mardoqueu, que é o tio da Esther. Aí, por causa dessa raiva, ele planejou matar o judeu tudinho, que estavam na cidade. Cidade de Susa, na Pérsia. Ele planejou matar. A notícia se espalhou, que ele estava planejando matar o judeu tudinho no 13º dia do mês. Aí o Mardoqueu correu, foi lá na Esther e disse, ela já estava morando no palácio do rei: ó Esther, o fulano de tal, o nome dele, Amã. O Amã está dizendo que no 13º dia do mês de tal, ele vai matar todo mundo, todo judeu da cidade. E tu é judia, tu tem que salvar esse povo, porque tu é mulher do rei. Ela teve medo. Aí fez essa oração. Qual foi o medo dela? Porque era o seguinte: ela era esposa do rei? Era. Mas tinha uma ordem no palácio. Ela só podia se apresentar para o rei se o rei mandasse chamar. Se o rei não mandasse, se ela se apresentasse, podia morrer. Se o rei não tivesse chamado, ela fosse lá, o rei tivesse com raiva, mandava matar ela.
Aí o tio foi lá e disse: tu tem que falar com o rei, porque senão ele vai, nesse dia ele vai mandar matar os cristãos tudinho, os judeus tudinho, o Amã. E ela ficou com medo e fez essa oração aqui. Naqueles dias a rainha Esté, temendo o perigo de morte que se aproximava, porque tinha que falar com o rei, buscou refúgio no Senhor. Aí fez essa oração pedindo que Deus escutasse, para que na hora que ela falasse com o rei a acolhesse. Prostrou-se por terra em adoração, desde a manhã até o anoitecer. Passou o dia todinho no chão. A gente não quer ficar 5 minutos. A igreja aqui fica aberta de 9 da manhã a 9 da noite com o Senhor exposto. Ninguém vem, pouca gente vem. Aí depois quer ser católico, né? Porra, ela foi de manhã até a noite, prostrada no chão. E juntamente com a serva dela, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o Deus de Israel. Tu és bendito, e é mesmo. Vem, só ele é bendito, ninguém é bendito não, só Deus. Vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de ti. Ela tem sim, tem o Senhor, né? E a corte celeste tudinho. Mas na hora ela sentiu o sol, estava com medo. Quando a gente tem medo, sente sol, né? Pois eu mesma me expus ao perigo. Se expôs ainda não, mas vai. Ela vai ter que ir até o rei. Senhor, eu vi dos livros dos meus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, que tu libertas, Senhor, até o fim todos os que te são caros. Então por que a gente não confia? É só que não tiver confiança, leia essa oração aqui da Esté para ter confiança, né? Deus liberta aquele que pede com fé. Ele está vendo tudo. Agora, pois, me ajuda, a mim que estou sozinha. Estava não, era que pensar. E não tenho mais ninguém senão a ti. E quer mais? Se tem Deus, vai querer quem, né? Senhor meu Deus, vem, pois, em auxílio de minha orfandade. Ele era órfã mesmo, de pai e de mãe, o tio quem criava. Pois em meus lábios, põe em meus lábios um discurso atraente. Aí a guia está pedindo para Deus colocar na boca dela as palavras certas, para falar com o rei. Porque se o rei tivesse raiva, ela morria no mesmo dia. Põe em meus lábios um discurso atraente, quando eu estiver diante do leão. Chamou o rei de leão, gostei, leão é a coisa boa. E muda seu coração, para que odeie aquele que nos ataca. Pediu para Deus mudar o coração do rei, para odiar o funcionário que queria matar os judeus. Só entende essa oração dela quem entende essa história que eu estou contando. O tal do Amã, que tinha prometido matar os judeus tudinho, para que odeie aquele que nos ataca, para que o rei castigue quem quer castigar o povo de Israel. Olha a oração dela: para que este pereça com todos, para que ele morra. Ela está pedindo para morrer. Padre, não diga isso não, você sabe ler, porque é isso que ela está dizendo. Para que ele morra com todos os seus cúmplices. A oração que ela fez foi essa, para que o sujeito morresse. E livra-nos da mão dos nossos inimigos. Transforma nosso luto em alegria, nossas dores em bem-estar. Pois bem, se você quiser ficar escandalizado, pode ficar, mas a oração dela foi essa. Estava com medo de ir até o rei podia matar ela, podia. Aí fez a oração, primeiro se prostrou o dia todinho, chamou a serva lá, aí fez a oração para Deus, pediu ajuda, né? Chamou de Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, disse que Deus socorre. E mandou que tocasse no coração do rei, primeiro para que o rei acolhesse ela. Segundo, para que aquele funcionário que já tinha ido para o rei, esqueci de dizer isso, o funcionário já tinha falado com o rei e o rei tinha decretado a morte dos judeus em todo o território do reino dele, para o 13º dia do mês lá que eles têm. Então o rei já tinha decretado a morte do judeu tudinho. Ela pediu para Deus mudar o coração do rei e que aquele que queria a morte do rei, que era o funcionário, morresse.
junto com os cúmplices dele. Pronto. A oração foi só essa. E aí ela foi até o rei. Assim que ela entrou no aposento do rei, ele fez uma cara feia que ela quase morre de susto. Mas aí ele chamou. Primeiro ele olhou muito feio para ela, né? Não podia entrar no aposento dele. Aí depois chamou, pode entrar. E ela e o funcionário que queria matar o judeu estava lá, do lado do rei. E ela disse: meu rei, esse sujeito aí que está do teu lado está querendo matar meu povo todinho. E ele não sabia que era o povo dela. Ele tinha decretado a morte, mas não sabia que era o povo dela. Quando ela disse isso, o funcionário sabia que a sorte dele estava lançada e que ele iria morrer. Bem feito, não queria matar os outros? Então pronto, recebe a paga. Aí ele se ajoelhou do lado dela. Tinha a cama do rei. Ele se ajoelhou do lado da Esther pedindo clemência. E o rei pensou que ele ia agarrar a mulher. Está tudo escrito no livro da Esther. Mandou botar um pano na cabeça do funcionário e mandou, bum, enforcar. E a Bíblia tem isso? Está cheio. O Antigo Testamento, o Novo não tem não, mas o Antigo tem. E mais, esse funcionário já tinha feito uma forca na casa dele para pendurar o tio da Esther. Aí o rei mandou, pendura ele na forca que ele preparou para o outro. A história é essa. Está na Bíblia desse jeitinho. É só você chegar em casa hoje, depois do jantar, né? Lê o livro da Esther. São 13 capítulos, se não me engano, uma coisa assim. Bem curtinho. É exatamente essa história que eu estou contando. Então, o mal que ele queria fazer caiu sobre ele. A oração que ela fez a Deus, Deus escutou. Agora, ela tinha que ir. Não era só rezar e não ter coragem, não. Ela foi mesmo com medo. Né? E hoje acontece desse jeito? Não. Hoje acontece pior. É pior que acontece hoje. Porque no Antigo Testamento aquele sujeito morreu. Enforcado. Mas se ele se arrependeu, foi para o céu. Hoje, quem faz o mal para os outros e morre sem se confessar, você vai para o inferno. Não tem salvação não. Então, se você está pensando que essa história é muito triste, hoje está pior. Qualquer coisa que a gente fizer para os outros, que for uma coisa ruim mesmo, for um pecado mortal que eu cometi com uma pessoa, eu não pedi perdão a Deus e eu não reparei o mal, eu estou arriscando o inferno. Pior do que esse sujeito que morreu enforcado. Porque quem morre enforcado, se arrependeu, salvou. Se não se arrependeu, ele está no inferno também. Mas se arrependeu, salvou. Então, essa história está na Bíblia, é a história da Esther, o livro é o livro de Esther, está no Antigo Testamento, está na Bíblia dos judeus, está no hebraico, está no grego, é só ler. E no Novo Testamento, com o Nosso Senhor, acontece pior. E pode acontecer conosco, qualquer pecado mortal que eu morrer com ele, se eu não pedir perdão, irmão, o castigo vai ser pior do que esse homem aqui. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa mãe, Maria Santíssima.